Olá, você que está se preparando para a prova da ordem. Fique ligado na dica de hoje. E a dica de hoje é convenções coletivas de trabalho, que está previsto no artigo 611 da nossa CLT. O artigo 611 diz: convenção coletiva de trabalho é um acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Então veja que o artigo 611 está disciplinando o que é essa coleção coletiva de trabalho, né? Então, é também facultado aos sindicatos representativos das categorias, né, celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da mesma categoria econômica que estipule condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações do trabalho ou de trabalho. As federações, né, e na falta destas, ou seja, na falta das federações, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar, né, convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, organizadas em sindicatos no âmbito de suas representações, ou seja, na falta das federações, as confederações, representando as categorias econômicas ou profissionais, poderão celebrar essas convenções coletivas, né? O artigo 611-A, ele vai dizer tudo que pode ser convencionado ou pode ser negociado na convenção coletiva. Então, ele diz: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando... Aí vai já dizer quais são esses institutos que você pode negociar, ou seja, quando essa convenção coletiva e o acordo de trabalho, eles prevalecem sobre a lei, né? E já o 611-B, ele vai dizer exatamente o contrário, não pode negociar, ou seja, são objetos ilícitos de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, você vai, a partir dessas informações no artigo 611-A, do que pode negociar, e o artigo 611-B, que não pode negociar. No 611, conforme nós falamos, o que pode ser convencionado, pode ser negociado, tem alguns incisos que precisam você ficar atento. Aí você pode perguntar: Geraldo, e é para a gente decorar isso? Bom, eu não sei se a expressão é decorar, mas que você vai ter que aprender, porque o nosso legislador, né, e o nosso, melhor dizendo, examinador lá na banca da tua prova da OAB, ele costuma inverter, né, o que é acordado, o que é negociado, o que pode ser negociado, ele coloca como não. E aí você, se não tiver essa leitura atenta, você poderá cometer deslize e errar algumas questões, né? Então, veja só. Pacto quanto à jornada de trabalho, observando os limites constitucionais. Isso é lícito, né? Sobre o banco de horas, né? Sobre o intervalo intra-jornada, desde que respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas de trabalho. A adesão ao programa Seguro-Emprego, né? que se trata na lei, sobre o plano de cargos e salários e funções, né? Compatíveis, por sua vez, com a condição pessoal do empregado, né? O regulamento empresarial, né? A questão do teletrabalho, da remuneração por produtividade, né? E aí a questão das gorjetas, que nós já colocamos em outro vídeo algumas informações sobre gorjetas, a modalidade de registro da jornada de trabalho, ou seja, é importante você ficar ligado nisso também, né? A troca do dia de feriado, isso faz sentido, enquadramento do grau da insalubridade, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, né? Prêmios de incentivo, participação nos lucros da empresa. Então, são essas considerações importantes que estão previstas no artigo 611-A, que isso
convencionado numa convenção coletiva ou num acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei. Então, ou seja, é muito mais forte do que a própria lei. Por sua vez, o artigo 611b vai exatamente como se fosse falar o contrário, ou seja, não é permitido, é ilícito, né? Quando se trata, por exemplo, do salário mínimo. Então, você não pode reduzir o salário mínimo numa convenção coletiva, né, num acordo coletivo de trabalho, porque isso é ilegal. A questão do 13º, a empresa, lá o pessoal se organizou no acordo coletivo, numa convenção coletiva, e resolveram reduzir aí o 13º salário, né? Então, não pode. Então, isso aí é proibido por lei, você não pode acontecer isso, né? Sobre o salário família, sobre a questão do repouso semanal remunerado, né? Sobre a questão da remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo de 50% do horário normal, né? São pontos que não podem realmente ser negociados, ou seja, é ilícito, né? Número de dias de férias devidos ao empregado, então se você tem direito a X dias de férias, não pode realmente isso ser feito de forma diferente, alheio à lei, né, digamos assim. Sobre a questão da licença maternidade, né, a licença também paternidade nos termos fixados em lei, né, sobre o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sobre a questão das normas de saúde e higiene. Aí é interessante você ver a questão de súmulas. Procure saber alguma com relação às súmulas do TST a respeito desse item 17, que você vai também ter alguma informação de forma mais precisa. Né? Sobre a questão do adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, a questão da aposentadoria, seguro contra acidentes de trabalho, tudo isso aí não pode ser negociado. Né? Isso aí são objetos que são considerados ilícitos caso realmente o empregador queira digamos assim, empregar o que está colocado nesses incisos aí do artigo 611b. Né? E por aí vai, você vai vendo a questão de medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, né? A igualdade de direitos do trabalhador com vínculo empregatício permanente, do trabalhador avulso. Então, nada disso pode ser fruto de uma convenção ou um acordo coletivo. Isso aí é ilegal, é ilícito. Né? A liberdade de associação profissional. Você não pode proibir que a associação profissional daquele sindicato do trabalhador ele não tenha a liberdade de se filiar, de ter a sua associação. Então, isso, a questão do direito de greve, né, que também está previsto lá no direito de greve, mas aqui está dizendo que tudo isso aí são pontos que são colocados para que você analise o que pode e o que não pode. No 611A, tudo pode. No 611B, não pode. É ilícito, certo? Então, se você gostou da dica de hoje, dos artigos 611, 611A, 611B, sobre convenções coletivas de trabalho, assine o nosso canal, dê o seu joinha e para que você possa receber mais dicas nos próximos vídeos. Sucesso para você e gabarite todas as suas questões da